Quem eram os amigos no humor de Chico Anísio? A pessoa que ele mais amava de todos era o Francisco Milani. Francisco Milani, para lembrar mais, hoje em dia, foi um personagem que ele fazia no Zorra Total, que ele dizia tolerância zero, mas ele faleceu cedo. Ele morreu muito jovem. O Chico amava o Rogério Cardoso, aquele que falava amado mestre, sabe, da escolinha, mas também ele morreu cedo. Então, assim, ele se dava com o Jô, ele sempre se deu bem com o Jô, mas não era uma pessoa de convívio. Agora, se eu for te falar assim, de entrar na casa, da gente entrar na casa um do outro, da gente ter um convívio e tal, que era a pessoa mais próxima de tudo era o Tom Cavalcante. Esse era como se fosse filho do Chico. Agora eu posso, pode deixar que eu continuo a aula agora. Ah, é? É, o senhor dá um tempo aí, você senta aí. Tá espirrando, Capitu? É gripe, né? Se eu sento aí que eu vou continuar. É só um minutinho. No final da vida mesmo, uma pessoa que estava muito, muito, muito próximo, porque as pessoas sumiram quando o Chico estava doente. Eu tive muitos dias de solidão, sabe? Eram muito poucos amigos que se aproximavam, que iam ver o Chico doente, que iam fazer uma visita, sabe? É o Nelson Freitas. Mandou um recadinho. Vamos assistir? Dentre tantas pessoas que ele ajudou na vida e que ele compartilhou a sua sabedoria, o seu conhecimento, eu acabei sendo uma delas nos últimos anos. Qualquer homenagem que seja feita para esse cara ainda é pouca coisa, porque dentro de um panorama nacional, ele é um patrimônio e vai permanecer durante muitos anos na memória de gerações. Viva Chico Anísio! Ai, que amor! Eu tenho um carinho tão grande por essa pessoa. Ele teve um gesto tão lindo quando o Chico estava doente. Ele chegou um dia para mim e perguntou: Mal, você está precisando de dinheiro? Precisando de alguma coisa? A única pessoa. Aí eu falei: não, querido, não está faltando nada. A Globo foi perfeita para isso, sabe? Não faltava nada, remédio, hospital, médico, tudo. Ele falou: mas eu faço questão de ajudar. Era um valor muito grande? Não, não era. Mas tinha um valor simbólico tão grande ali, sabe? Ele é muito especial, muito, muito, muito. E o Chico amava ele. Tem um amigo muito especial que também amava muito Chico Anísio e que mandou um recadinho pra gente. Estou aqui para falar hoje do Chico Anísio, do orgulho que eu tive de estar sempre próximo desse grande mestre do humor durante quase 20 anos. Eu que sonhava um dia em trabalhar com o Chico Anísio, de repente Deus me dá esse presente. Eu cruzo o caminho dele, ele cruza o meu caminho e a gente faz uma parceria incrível, começando na escolinha, ele de professor Raimundo, eu de João Canabrava, e depois essa parceria se estende para a direção dos shows que ele passou a fazer dos meus espetáculos. Chico Anísio é sim e se eterniza como o nosso mestre maior na história do humor nacional e da América Latina. Beijo! Querido do Tom, o Chico, ele não tinha medo de que ninguém fosse maior do que ele. Tem muitas pessoas que têm medo de que, se colocando outra pessoa, ela acabe sendo maior do que você. E o Chico não, tanto que o personagem que o Chico mais amava era o professor Raimundo, onde ele, na verdade, ele sempre dizia, onde ele era escada. Quem brilhava ali eram os alunos. E daí ele sempre dizia que a escolinha do professor Raimundo era uma grande criatividade. E que a maior criatura de todos aqueles anos, né, que saiu dali, teve vida própria, que alçou os maiores voos, foi o Tom Cavalcante. Pode deixar que eu continuo a aula agora. Ah, é? É, o senhor dá um tempo aí, você senta aí. Tá espirrando, Capitu? É gripe, né? Ele amava fazer a escolinha. Ele amava fazer a escolinha. O que é que não tem gosto nem cheiro?
e serve para matar a sede. É o que eu vou beber agora. E você sabe que a escolinha, eu tenho uma coisa muito triste sobre a escolinha, sabe? A escolinha ia completar 50 anos. E o Chico estava muito feliz porque ele estava preparando a festa, preparando tudo para comemorar. Ia ser tipo março, abril, não sei. E quando chegou dia 20 de dezembro, a Globo chegou e disse para eles que ia acabar com a escolinha, ia tirar do ar. E o Chico dizia, pelo amor de Deus, não façam isso na época de Natal, a gente não demite pessoas nessa época. E eles demitiram todo mundo. E o Chico não pôde fazer a festa de 50 anos. E aí diziam para ele que era um humor velho. Por que os médicos usam luvas de borracha? Para não deixar as impressões digitais. E o salário? Aí depois, agora, um tempo depois, chamaram a Sininha, que é a sobrinha do Chico, e para fazer uma homenagem, para fazer a escolinha, né? Foi um sucesso tão grande que tá aí a escolinha. Quando a escolinha ia fazer 50 anos, naquela época tinha várias pessoas que trabalhavam com o Chico que já eram velhinhas. Várias pessoas depois, o Chico falou, olha, se tirar do ar agora, esse pessoal aí vai morrer logo. Porque vai acabar a vida deles. É o que eles fazem, é o ganha-pão deles, é a vida deles. E realmente acabou a escolinha. Vários daqueles comediantes morreram muito rápido. Eu vou lhe dar uma nota 0. Aí eu choro. Eu fui saber depois que ele tinha falecido que ele pagava uma espécie de pensão para vários artistas velhinhos que estavam sem trabalho. O grande prazer era dar. Então, as pessoas falam assim, ai, coisas que o Chico tem guardadas de não sei quando. O Chico não tem. Tanto que assim, o Chico sempre dizia, eu não quero uma lápide. Eu não quero. Ele quis ser cremado, quis ser jogado na floresta, porque ele não queria, ele não se apegava a nada material, nada. Chico Anísio era muito generoso com quem estava começando. Mas como era a relação dele com grandes nomes, inclusive contemporâneos dele, por exemplo, Renato Aragão? O Chico chegou a dirigir Os Trapalhões durante um tempo. A gente não tinha uma relação próxima, assim, mas de um respeito absoluto, um pelo trabalho do outro. O Chico tinha um grande respeito, o Chico admirava o trabalho dele e dos Trapalhões, né? Inclusive, uma coisa bem interessante dos Trapalhões, que toda vez que eu encontro com o Dedé Santana, o Dedé Santana me fala, Chico Anísio criou o Mussum, o personagem do Mussum, que é deixa disso, e aquelas coisas que ele falava... O término da palavra. O término da palavra que ele falava foi o Chico que criou. Eu não quero intimidades comigo! O criador do Didi mandou um recado. Temos um recado de Renato Aragão. Vamos assistir. Querido. O Renato sempre tão gentil. Olha, falar do Chico Anísio, tem que falar 2 horas sem parar para dizer quem foi ele. Foi um gênio, foi um amigo, ele foi redator, foi professor, foi humorista, foi tudo que se podia fazer. Ele fez cinema, rádio, televisão, fez tudo. Ele fez tudo o que nós queríamos fazer, mas não conseguimos. O Chico Anísio, para mim, eu estou muito feliz em saber que ele foi meu grande amigo, foi meu professor. Chico, um beijo para você, aonde você estiver. Querido do Renato, nossa, que honra, né? Essa homenagem vinda dele para o Chico, que também ele é um outro ícone, né? Obrigada, Renato, obrigada. Agora o humorista Ari Toledo, vamos ver. É o Ari? Ai, nós, Ari, querido! Francisco Anísio de Paula, você foi para nós humoristas e para os que virão uma escola, um caminho, uma certeza. Se eu pudesse, fundaria hoje mesmo uma faculdade com o seguinte nome: Faculdade de Humor Francisco Anísio de Paula.
Isso é que você representa para todos nós. Para terminar, deixo aqui um verso que fiz agora para o meu grande amigo e parceiro musical. Chico Anísio igual você, no mundo não há nenhum. Salve 12 de abril de 2021. Querido Ari, que saudades de você, que saudades de ir na cantina italiana em São Paulo para jantar com você. Obrigada pela homenagem. Eu acho que o Chico Anísio ensinou televisão para a televisão brasileira. Ele e o Boni. E graças a Deus eu estava nesse meio, como aluno deles e como companheiro. Quantas e quantas vezes a gente conversou sobre isso, sobre televisão, sobre colegas, sobre música, sobre autoria e sobre família. E testemunhei, bem no fim, a felicidade que o Chico encontrou em Malga. Vamos falar da gente por aí, Chico. Beijo. Quantos momentos maravilhosos nós passamos juntos, Moacir. Tô com saudade de você. Muito obrigada. Estamos aqui conversando sentadas em um banco que me faz lembrar muito de Carlos Alberto de Nóbrega. Ai, querido, eu amo ele. Como era a relação dele com o Chico? Ai, muito amável. O Chico amava ele. O Chico tinha uma admiração incrível pela praça. Me corrija, Malga, se eu estiver errada, mas Chico começou a carreira no rádio junto com outro grande ícone da televisão brasileira, que é Silvio Santos. Sim, o Silvio Santos. Silvio chegou a convidar Chico para trabalhar? Ai, vira e mexe tinha essa história do Chico ir trabalhar. Principalmente quando o Chico estava... que a Globo afastou o Chico, sempre rolavam umas conversas assim. Mas acabava que o Chico tinha uma relação de amor e ódio lá no final da vida com a Globo, sabe? Porque assim, o Chico também, aquela questão da gratidão, o Chico tinha muita gratidão, sabe, pela TV. Daí, às vezes ele ficava bravo, ele queria ir para outra emissora, daí falava lá com Silvio Santos e tal, mas aí depois ele não tinha coragem de sair, sabe? Vai ser o nosso primeiro Marte no terceiro mundo. O povo encanado um dia será vingado. Existia alguém que Chico Anísio considerava como uma pedra no sapato? O Chico Anísio tentou encontrar quem era essa pedra no sapato. Ele nunca chegou a descobrir quem foi, porque ele queria saber quem é que tinha tirado a escolinha do ar. Ele morreu querendo saber, mas todo mundo que ele perguntava na Globo dizia que não sabia. Acho que as pessoas não queriam se comprometer. Jô Soares, qual era a relação de Chico e Jô? O Chico uma vez brigou com o Jô, por causa de uma bobagem. E aí ficaram alguns anos sem se falar. E o Jô conta isso e dá risada hoje, né? O Chico ficou, porque ele não deu o telefone de um cara da Argentina. A reaproximação deles foi... Depois que nós estávamos casados, um dia o Chico ligou para o Jô para ver se o Jô fazia uma entrevista comigo. E daí o Jô, com aquela elegância dele toda, né? Claro, e aí fez a entrevista comigo que foi maravilhosa. Mas se adorava, o Chico adorava ele. Adorava. Chico tinha alguma pessoa da Rede Globo que ele gostava muito e que gostava muito dele? Ah, muitas pessoas. É, Malga, realmente muita gente gostava do Chico. Inclusive o Boni, olha só. Chico Anísio foi simplesmente o mais completo artista da televisão brasileira. Como autor, criou tipos, personagens, criou bordões que circularam pelo Brasil inteiro e sempre com uma crítica social muito ácida. Como ator, quer na dramaturgia, que fez vários filmes, quer na televisão, criou personagens com detalhes, com olhar, com gesto, com voz, uma coisa extraordinária. E depois, duas qualidades que eu destaco no Chico Anísio. A primeira é da generosidade. Foi professor, ensinou todo mundo na televisão. Sem nenhuma sombra de dúvida, o grande professor do humor. E também o Chico Anísio foi um grande amigo, querido amigo, imenso amigo, meu grande irmão.
Obrigada, Boni. O Boni foi ver o Chico no CTI, quando ele foi fazer uma visita. Ele e o Daniel Filho. E eles saíram, passaram mal de ver o Chico do jeito que o Chico estava. Eu uso cadeira de rodas em aeroporto. Eu ando 50 metros, estou cansado. Sim. Então, isso é um mal irreversível. Então, era uma relação de irmandade mesmo, sabe? Enfim, mas os problemas do Chico com a Globo começaram quando o Boni saiu. O Chico sempre contava que os filhos do Dr. Roberto morriam de ciúmes do Boni, porque o Dr. Roberto o tratava como filho. Aí, quando o Dr. Roberto foi afastado, eles afastaram o Boni. E aí começaram os problemas não só com o Chico, com outros grandes artistas da época do Boni. O Chico sempre dizia que devia muito ao Boni. Valga, apesar dessa relação difícil no final da carreira ali na emissora, por que você acha que o Chico deixou os personagens para a Globo? Era uma relação meio que de irmandade, sabe? Familiar e tal, que, sei lá, em assinaturas de contratos novos, foi colocado lá no meio do contrato que o Chico iria doar os personagens e o Chico concordou. Se eu balangar minha capa, nós dois vai ficar com a mesma cara. Você tá duvidando, eu? Olha o que você fez, seu vampiro incompetente. Vampiro brasileiro. Por que ele deu pra Globo foi uma questão de generosidade mesmo. Foi, assim, desapego. Você não vai fazer nada por ele? Eu, mãe? Não foi a polícia que prendeu? Foi. Não foi a polícia que levou ele? Então deixa. Que hoje, se os personagens fossem dele, seria uma grande herança, né, para os filhos do Chico.